dando prosseguimento para ser mediador da mesa redonda. Políticas públicas de saúde, ciência e tecnologia, redes digitais integradas de atenção, gestão, educação e pesquisa na saúde. Convidamos o coordenador nacional da Rede Universitária de Telemedicina e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o professor Dr. Luiz Ari Messina. Luiz Ari Messina é engenheiro eletrônico, graduado pela Universidade de Brasília, mestre em banco de dados e doutor em computação gráfica. Tem atuado em saúde digital, telemedicina, telesaúde e e-saúde desde 2003. Obrigado, um bom dia a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite e nós estamos aproveitando bastante o evento desde ontem. Muito obrigado. E é com prazer que convidamos para compor essa mesa e fazer a sua palestra o, de fato, não sou eu, o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o senhor Nelson Simões. O Nelson Simões é graduado em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e com mestrado em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Muito obrigado, Nelson. Bom dia. É muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Agradecer à Faculdade de Odontologia da USP, a Estela, a todos vocês. É um prazer, realmente. Nós temos uma cooperação longa na área de saúde, na Rede Nacional de Educação e Pesquisa, a RNP, e eu queria aproveitar, dentro do contexto das outras apresentações excelentes que eu pude receber agora, continuar falando das mídias, no sentido que o professor Nori falou, né, dos meios e da importância deles, porque muitos teóricos também da comunicação dizem que o meio é a mensagem. Então, de certa forma, o meio também molda muito as mensagens. Ele tem uma enorme capacidade de criar, de revelar poder e conhecimento. Então, essa é uma iniciativa de uma política pública, de uma rede, de uma infraestrutura, como a gente diz hoje, de uma ciberinfraestrutura de educação, pesquisa e inovação, e eu acho que ela é muito importante para criar capacidade, conhecimento e revelar talentos e gerar desenvolvimento social de forma equânime no Brasil. Então, eu vou falar especialmente de duas iniciativas da RNP, que é a infraestrutura e um serviço de computação em nuvem para a nossa comunidade acadêmica. Bom, a RNP, nós gostamos de dizer, é uma rede pública essencial. A gente tem várias redes no Brasil, redes comerciais, redes governamentais, tem a rede de defesa, mas nós precisamos de uma infraestrutura para educação, pesquisa e inovação. Primeiro porque, principalmente, o conhecimento hoje passa a ser mediado e ele está baseado em toda a nossa capacidade de interagir. Pode ser uma rede de cinemas, como tem entre as salas de cinemas das universidades, pode ser a RUT, a rede dos polos em telesaúde e telemedicina, mas várias outras disciplinas, e é importante que ela esteja em todo o território. E esse, no fundo, é o grande desafio. Isso são alguns números da RNP no último ciclo do contrato de gestão. Então, a grande meta foi como chegar a 900 localidades no interior, com banda realmente de alta velocidade e serviços de muito boa qualidade para permitir toda essa interação dos multimeios, das multipossibilidades. Então, isso também foi um processo para apoiar a interiorização do sistema de educação superior e pesquisa no Brasil. E ontem mesmo, junto com reitores de universidades federais, estavam fazendo uma avaliação desse período, como foi importante essa interiorização, como ela é importante para a fixação dos recursos humanos, para a qualificação das pessoas, dos operadores, dos governos, das empresas em cada ponto do território. E isso representou um desafio que foi vencido, sempre com uma preocupação que também surgiu aqui, que é o da sustentabilidade. Como fazer isso em tempos de orçamentos tão limitados? Como dar sustentação, manter qualidade, fazer ciência de qualidade, independente do local no território, com sustentabilidade. Então, a gente tem descoberto que é possível fazer sim, os números têm mostrado,
em alguns casos 7 vezes mais barato que se todo mundo fizesse separado. Isso é um ponto importante. Quando nós nos juntamos, nós fazemos em escala e fazemos melhor e mais barato. E em outros casos com inovação, porque se nós, usando todo o conhecimento que os nossos grupos de pesquisa têm, que as universidades, os institutos, as empresas que estão desenvolvendo inovação nos ambientes de inovação, nós podemos tornar essa infraestrutura muito rica, e isso tem acontecido. Na realidade, a RNP é uma organização social, tem um contrato de gestão com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Educação. Essa rede já atende uma parte ampla, praticamente todas as universidades, institutos, as unidades de saúde de maior complexidade, vários ambientes de inovação. Essa é uma área em que a gente está aprendendo muito do ano passado para cá e buscando ampliar essa participação. No início, uma iniciativa de ciência e tecnologia, com um programa interministerial com a educação, mas que se acrescentaram outros ministérios, porque outras políticas públicas também precisam dessa infraestrutura para qualificar recursos humanos. Então, a cultura, a saúde, daí vem toda os trabalhos conjuntos com o Ministério da Saúde, com a UNASUS, com várias outras organizações e instituições. Eu gosto de falar disso porque eu fui carioca, então eu mudei para Brasília para ficar 3 meses e estou há 25 anos. E Brasília, para mim, sempre me chamou a atenção. Como é que se cria uma cidade do nada? Hoje eu aprendi vendo a professora falando da criação e adorei. Mas, há 100 anos atrás, sei lá, em 1920 ou 50, se alguém quisesse criar uma cidade que durasse 100 anos, ela precisava ter 5 coisas, essas 5 coisas aí. Água, energia, um bom aeroporto. Ali devia ter vocação para ser um centro de logística e, se fosse um visionário, colocaria uma universidade, uma bela de uma universidade. Isso ia garantir o futuro da cidade. Brasília nasceu daquele projeto, da visão do Lúcio Costa, onde era dado como proposta para a cidade só o lago e o aeroporto. Todo o resto teve que ser criado em torno de um lago artificial e um aeroporto. Então, era bem verdade. Hoje eu diria que se a gente precisa pensar em cidades para os próximos 100 anos, a gente precisa de algo que nenhum de nós vive sem, que é uma capacidade de conexão, mas eu diria abundante, não basta a ordinária, e pessoas educadas. Então, às vezes a gente tem até os recursos, mas lá na ponta a gente não tem pessoas educadas, a gente não tem pessoas preparadas para usar, ou para desenvolver, ou para co-criar. Então, esse é um enorme desafio para a sustentação das cidades, e é esse o desafio que a RNP tem enfrentado. Nós trabalhamos para impulsionar a ciência e a educação com esse para todos, porque construir isso no território brasileiro tem sido um desafio para todas as políticas e para nós também. São essas instituições que estão organizadas nessa rede nacional de pesquisa. As 4 primeiras classes são as mais tradicionais. Como eu falei, recentemente a gente começou a trabalhar com empresas inovadoras. Por exemplo, aqui nós vimos exemplos de realidade aumentada, imersiva. Então, é muito comum que uma empresa como a Embraer ou a Petrobras precise usar computação de alto desempenho para visualizar um conjunto complexo de informações, seja de um poço ou de uma aeronave. E, às vezes, o supercomputador está em Petrópolis ou está em Salvador, no Senai Cimatec, e isso exige conexões rápidas, de baixa latência, enfim, tem um conjunto de instrumentos que são capazes de serem usados assim. Vale para o Sirius, vale para a Brasiliana, vale para um grande laboratório, vale para uma expertise qualquer. Mas esse mapa, ele plota só as infraestruturas dedicadas à pesquisa no globo. E aí a gente vê como é desigual e assimétrico também o investimento nessa infraestrutura essencial para o futuro. Onde é que esses fluxos de comunicação são sustentáveis ou podem ser sustentados? Então, nós vemos que aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem infraestruturas que estão interiorizadas, mas há grande parte de territórios que, se a gente faz um zoom nesse mapa, e ele permite isso, a gente vê na África, em outros, que as conexões ainda não acompanham
aquilo que seria necessário para uma inclusão de um grande número e uma grande classe de organizações. Esse sistema dialoga através da iniciativa da rede de telemedicina com outras iniciativas. Nós vamos ter oportunidade de falar e já vimos aqui os resultados fantásticos obtidos por políticas públicas na área de telesaúde do UNASUS, mas essa foi uma iniciativa de organizar, nos últimos 10 anos, a interação e a colaboração entre vocês e outros especialistas da área de saúde que estão nos hospitais e nos centros, que estão desenvolvendo esse conhecimento, e, em especial, o que eu acho que é muito valioso é o conhecimento que vem sendo gerado, ano a ano, desde 2008, com um número de temas e grupos que vão se associando sobre essa infraestrutura, gravando suas experiências, deixando essas experiências abertas para que os outros possam aproveitá-las, reutilizá-las. Então, esse é um espaço que se demonstrou, se no início nós pensávamos que era basicamente um projeto de integração de hospitais ou de programas de pós-graduação em telemedicina, ele se transformou numa rede de colaboração que hoje é muito importante para todos que estão nela. E como o valor da rede, pelaquela lei, cresce ao quadrado do valor dos seus membros, quer dizer, ela tem um enorme valor hoje. Ela se sustenta nessa infraestrutura, mas ela está gerando um valor que é muito grande para todo mundo que colabora na RUT. Então, interligar pessoas e instituições globalmente é o nosso foco e principalmente independente da localização. Isso tem sido a forma de fazer a infraestrutura se interiorizar e se integrar nas redes de fluxos de comunicação. Bom, falando um pouco sobre uma abstração que para nós ficou claro há alguns anos, que era o uso dessas aplicações digitais na nuvem, a partir de 2017 nós começamos a trabalhar, especialmente com os diretores de tecnologia das universidades, sobre esse paradigma, e hoje a gente está chegando a um modelo compartilhado com cada instituição de oferta mais simplificada dos serviços nesse ambiente de nuvem computacional. É algo que faz muito sentido, porque a tecnologia ainda é muito difícil de implantar, e às vezes você implanta, é muito difícil de disponibilizar. Quer dizer, nós temos uma necessidade enorme de simplificação, de melhoria, de design, de uma série de desenvolvimentos e conhecimento a ser gerado para que ela possa ser realmente aproveitada. Então, o que nós estamos fazendo é também construir um modelo de sustentação em que quem provê serviços possa utilizar essa infraestrutura da forma mais autônoma possível. E nós esperamos ter, ele começou a operar esse ano com algumas ofertas de cada instituição, N trocas e N possibilidades de usos e compartilhamento. Isso aqui é só para explicar que alguns serviços que a RNP já provia, já foram portados para a nuvem, então as possibilidades de uso de conferência, o armazenamento, algo que é muito importante, que é a questão da segurança e da privacidade dos dados, como estão se lidando. Então, há uma federação de confiança entre as várias instituições, e é essa federação que nos permite compartilhar os dados de forma segura, né? Que é o café. Mas há também, lá no outro extremo, serviços que são, ou já são, providos pelas agências de educação ou pelo Ministério, como periódicos, que nós usamos, mas também é uma infraestrutura que precisa estar disponível e é um modelo melhor. Outros sistemas da gestão e uma plataforma que, na cooperação com o grupo da Unicamp, se mostrou fantástica. A gente está tentando levar isso para mais instituições, que é essa plataforma de troca de recursos e de insumos entre grupos de pesquisa, que é o Solidariedade. E aqui no meio, vários serviços, e às vezes aplicações, às vezes são softwares ou sistemas que são comuns ao uso dos programas de pós-graduação e que, se nós trouxermos para esse ambiente também essa possibilidade de fazer em conjunto, nós vamos reduzir muito a complexidade da aquisição, do uso e também criar sustentabilidade, porque vamos conseguir realmente reduzir o custo para todos nós, de forma coletiva. Começaram a surgir ali também, das próprias instituições, ofertas de serviços de uma universidade, serviços de um instituto,
E, por exemplo, Diploma Digital, uma startup que foi criada a partir de um spin-off de um grupo de pesquisa no programa de P&D, já começa a oferecer isso como uma tecnologia que também vai estar disponível no ambiente a partir de uma regulamentação que está sendo feita para diplomas digitais. Bom, em termos de plataformas nacionais, que é um outro uso também importante, isso tem várias vantagens, né? Projetos como o da Base de Biodiversidade Brasileira, experiências importantes aqui do Species Link, do CRIA, e que estão portadas para esse ambiente, e novas políticas que estão sendo criadas, como Ciência nas Escolas, já estão entrando nesse paradigma da nuvem pública. Quer dizer, é uma nuvem que pode receber recursos que são públicos, eles podem ser acessados por qualquer pessoa, qualquer instituição. Outras ações têm a ver com o Connect, como fazer uma integração dos dados da gestão dos projetos de pesquisa no Brasil, entre os financiadores, entre as agências que estão fazendo e suportando e fomentando os projetos. Então, isso envolve não só liderado pela CAPES, mas envolve também o CNPq, o CONFAP e as várias fundações de apoio estaduais, uma forma de simplificar e facilitar e dar visibilidade e acelerar, de certa forma, os financiamentos que às vezes são interrompidos ou não são concluídos porque uma agência não sabe o que a outra está fazendo. E aí tem um grande espaço de uma modelagem de dados para o sistema que é importante para dar apoio e dar suporte à atividade dos grupos e dos pesquisadores no Brasil. Uma outra ideia é colocar também o gestor das instituições com acesso mais facilitado a serviços. Isso acelera muito a oferta de serviço no campus. O campus ainda é um local que depende muito dos processos de contratação, de implementação, e isso gera uma dificuldade para todo mundo que está trabalhando nos projetos. Então, esse resultado já se conseguiu e já está se disponibilizando em algumas universidades, onde o próprio desenho da interface é o desenho que o gestor de TI da instituição quer dar para os serviços que ele considera mais importantes. E, por fim, nos programas de pós-graduação, depois de a gente está num projeto piloto com 3 universidades, 6 programas de pós-graduação, em sessões de design apareceram 4 soluções, são essas 4. Um workspace para os programas de pós-graduação, para gestão e uso dos serviços entre alunos e professores dessa informação, onde se possa pensar resultados aplicativos e trazer isso de uma forma mais simples. A plataforma da CAPES, Sucupira, que também começou a mostrar outros indicadores para melhor coordenação, melhor uso dos programas de coordenação, uma facilidade de interação à distância que é muito importante, principalmente para quem está no interior, mas de grande eficiência e de baixo custo, que foi construída, que é um controle remoto, e, como eu falei, a plataforma de troca, de oferta, de busca entre os programas de pós-graduação, baseado na experiência do Solidariedade à Pesquisa da Unicamp. Por fim, esse sistema também ele é uma infraestrutura que permite criar testbeds, criar espaços separados para experimentação, seja no nível da própria infraestrutura, da infraestrutura de tecnologia, dos espaços de armazenamento, de computação e de comunicação, seja espacialmente pelas regiões, porque é um sistema que tem redes comunitárias em mais de 50 cidades e diferentes tipos de agregação. Então, a ideia também é oferecer a infraestrutura como um laboratório aberto para teste. Muitas dessas aplicações são desenvolvidas em escala pequena e nunca são testadas em uma escala maior. E nós temos conversado sobre isso com alguns atores e parceiros para constituir esse serviço também para a área de inovação. Em especial, a ideia, esse projeto piloto já está andando com a Amprotec, trabalhar junto com 5 parques inicialmente para entender quais são as necessidades que esses ambientes de inovação têm, principalmente para as empresas que estão ali incubadas, que estão desenvolvendo tecnologia, para que isso possa ser também uma espécie de ambiente e plataforma para o melhor sucesso dos projetos que estão chegando para a sociedade, que são resultado
do conhecimento gerado na universidade e nesses parques. Então, a gente espera, até o meio do ano que vem, ter uma ideia de como trabalhar esse modelo. Tem a contribuição de muitas instituições com muita experiência na área de inovação, e a gente quer colocar no ano que vem uma espécie de rede de inovação integrando todos esses ambientes sobre a RNP. Então, é isso, é uma infraestrutura que, se você pensar, todos os países que têm investido em ciência e tecnologia mantém e desenvolve para que seja sempre algo para favorecer e desenvolver de forma especial seus talentos, fixá-los no território e gerar desenvolvimento econômico, social e competitividade para o país. É algo que o Brasil tem feito nos últimos 30 anos, com sucesso, tem enormes desafios, sim, mas é possível mostrar que políticas públicas bem articuladas podem gerar resultados muito bons e com excelentes resultados em várias áreas. Então, isso é uma figura final, não vou explicar, é muito mais dizer como essas coisas se concatenam nas nuvens, os perfis que nós temos utilizado, e dizer que isso ainda é um sonho. Quer dizer, ser uma plataforma para educação, pesquisa e inovação distribuída no Brasil de hoje, com a mesma qualidade, independente do território, ainda é um sonho. Mas nós estamos trabalhando com todas as universidades que compõem esse sistema, com vocês, principalmente nas atividades ligadas à saúde, com grupos de pesquisa em sistemas distribuídos e redes, vários deles têm nos ajudado nisso, para realizar o nosso sonho também. Muito obrigado.